ProEnem apresenta Minha Profissão. Sejam bem-vindos ao podcast Minha Profissão, aqui no ProEnem. Meu nome é Adilson, eu sou professor de Biologia e a gente vai passear através das profissões. Então se prepara, because now it's time! Estamos aqui hoje para falar da melhor, da maior, da imprescindível área da biologia. No caso, eu hoje não sou biólogo, sou apenas entrevistador, mas para me ajudar a entender como é que esse campo fascinante, esse campo maravilhoso, esse campo de pessoas... Esses negros maravilhosos. Desempregadas funciona, eu tô aqui com dois convidados. Seja muito bem-vindo, Gabriel. Opa, pessoal, tudo bem? Quem tá falando é o Gabriel Rezende, sou formado pela UERJ, amigo do Adilson, tenho várias histórias engraçadas sobre ele. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pelo convite aí, ó. Bom, além do Gabriel, que vai nos ajudar a contar essa história apenas da faculdade com relação à formação, Gabriel, além disso, eu também conto com a Suelen. Seja bem-vinda, Suelen. Oi pessoal, Suelen Erbster aqui, também sou formada pela UERJ, sou também ex-colega de laboratório do Adilson e amiga de bar e amiga de vida também. Muito prazer em estar aqui com vocês. Ex-amigo de laboratório parece tipo coisa de ratinho de experimento falando, né? Dizer que não aconteceu com a gente alguns experimentos ali, é difícil dizer que não, né? De uma forma laboratório, de... não, de uma forma não tem de como outra escapar. aconteceu, né? A Suelen e o Gabriel, eles acabaram escolhendo vertentes dentro da biologia um pouco diferentes, mas de uma forma ou de outra, os dois foram levados, inclusive, à mesma universidade, a cursar exatamente o mesmo curso de graduação. Eu posso falar por mim que o que me puxou um pouco para a biologia teve um pouco do peso familiar, né? Meu tio é biólogo, isso contou bastante na hora de eu escolher a profissão, mas contou mais ainda a identificação especialmente com genética, quando eu estava estudando genética no ensino médio, e eu descobri, achei aquilo maneiro pra caramba. Mas eu queria saber de vocês, assim, o que levou, vamos começar pela Suelen. Suelen, o que te levou a cursar biologia dentre 300 milhões de cursos de graduação que existem pelo país, né? O que te levou para essa área, cara? Olha, desde pequena, a minha mãe que me conta uma história engraçada, que a primeira vez que eu fui tomar vacina, ou pelo menos a primeira vez que eu lembro, eu pedi pra ela que eu queria ser vacinora. Porque eu queria ser a moça que aplicava as vacinas. Eu não sei se é ruindade ou se eu queria realmente trabalhar já na área da saúde. Mas eu disse que eu queria ser vacinora. Isso é uma pessoa que tem muita maldade no coração, né, cara? Né, menino? Olha, nossa, não fala não que aqui vai ser invadido por algum grupo desses que não permitem modelos experimentais em animais, né? Então, mas assim, desde pequena. Então, eu já quis ser veterinária, mas descobri que não tenho muito tino para isso. E eu escolhi a biologia, na verdade ela me escolheu, porque na época em que eu fiz esse vestibular eu estava bem indecisa ainda. Uhum. Eu apliquei para farmácia, apliquei para microbiologia e imuno, que eu agradeço com força. Suelen, só um minuto. Pausei. Algo relevante tem que ser colocado. A Suelen, ela comprou para ela há pouco tempo não, já há algum tempo, ela comprou os direitos de usar a língua inglesa. Ela é dona do inglês. E aí ela tá conversando com a gente como se ela estivesse falando em inglês traduzindo. Traduzido. Como assim você aplicou para a farmácia, Suelen? Bom, Laicar Brasil tem que laicar favela, né? Aham. Ah, sim. Na época do vestibular, eu me inscrevi. Eu me inscrevi nas diversas universidades para cursos como farmácia, microbiologia e imuno, para os quais eu agradeço com força de não ter entrado, porque eu acho que eu não teria maturidade para acompanhar com 18 anos a profundidade dessas áreas, que hoje em dia eu entendo a profundidade delas. Então, eu fico feliz de ter começado num curso como a biologia, que me deu, principalmente nos primeiros semestres, uma visão bem geral, não deixa de ser aprofundada, mas uma visão geral, desde a parte de
da parte biológica, tanto e biomédica, que me permitiu depois entender qual área que eu queria trabalhar. Teu ensino médio não foi dos mais, digamos, estudiosos. Tu não foi dos melhores alunos. Tu era um moleque meio deixava as coisas seguirem, assim, né? Mas em algum momento tu tomou vergonha na cara. Como é que você foi parar em biologia, cara? Peraí, não entendi, rapaz. O cara já chega, o cara já começa me esculachando aí, né? Chegou chutando no joelho. O cara já chega... eu que edito o material, eu não vou cortar essa parte. Isso que é melhor. O cara já chega me rebaixando, agora eu tenho que me promover pra poder me colocar no eixo natural, né? Mas tudo bem, olha pra só. que alguém leve você a sério, né? Pois é, galera, olha só. Cara, comigo, o que aconteceu foi o seguinte, eu separo a minha ideia, né, de entrada na faculdade em alguns momentos. Primeiro, por que biologia? Bom, desde o ensino médio eu comecei a me identificar bastante pela área das ciências, principalmente química, física e biologia. Eu gostava dessa área, enfim, dessa forma de pesquisa, da forma de linhagem de raciocínio, por aí vai. Bom, aí o que acontece? No primeiro e segundo ano do ensino médio, eu não sei porquê, eu tinha uma grande facilidade com física no primeiro ano e no segundo ano com química. Não sei se é o conteúdo que é abordado nesses segmentos, que de repente pra mim eram mais fáceis, ou se, não sei, eu subitamente tinha uma facilidade maior nessa época. Mas quando chegou no terceiro ano, meu amigo, a química virou matemática, a física virou matemática, aí virou aquela loucura que a gente já sabe. Eu falei, bom, eu acho que não é bem por aí. Eu acho que o caminho já não é esse. E aí, o que eu fiz? Eu, comecei a me interessar mais ainda pela biologia, achei muito interessante e comecei exatamente a estudar mais. Acabei me identificando, acabei gostando, né? E aí é mais porque... Biologia foi o que sobrou, né? Coitada. Cara, na verdade não é o que sobrou, né? É porque, que nem a Suelen comentou, é a questão, acho que talvez de maturidade para entender a profundidade de cada disciplina. E naquela época, física e química, que num primeiro momento para mim era mais fácil, mas depois não sei porquê, talvez eu perdi o interesse, talvez eu comecei a buscar outras coisas e biologia acabou se tornando muito mais atrativo para mim. E o segundo ponto, no terceiro ano, né, quando eu resolvi realmente que era biologia, eu falei, bom, vamos lá, biologia. Agora, para onde eu vou? Por quê? Porque eu sou da Tijuca, né, aqui no Rio de Janeiro, e eu moro muito próximo, né, moro do lado da UERJ, né, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E aí, quando eu fiz o vestibular, tive a felicidade, né, apesar de você mencionar antes, tive a felicidade de estudar muito, batalhar bastante no ensino médio, principalmente no terceiro ano, corri bastante atrás no terceiro ano, e tive a felicidade de passar para 3 universidades, entre elas a UERJ. Sou foda! Por questão de referência na licenciatura, que esse aí é um próximo passo, por questão de referência na licenciatura, eu optei pela UERJ. O cara falou, o cara me falou aí, ó, que eu não era muito estudioso. Cara, toma aí, ó. Underestimated from day one. You never think I was a master of the universe now, would you? I'm a surprise, Captain. They don't see me coming. Eu ia falar que a outra ironia é que essa questão de infância, quando eu tinha uns 8, 9 anos, quem ganhou aquele microscópio de antigamente, década de 80, hein, pessoal? Vocês não sabem o que é isso, não. Aquele microscópio que só dava pra ver... aquele que só dava pra ver a casca da cebola, quem ganhou foi o meu irmão, e ele jamais tocou naquilo. E eu ficava, eu quero, ganhei a Barbie, né? Mas não ganhei a porcaria do microscópio, né? Microscópio. Essa década de 80 sexista, né? Que maravilha. Não é, gente? Eu queria o microscópio pra ver a casquinha da cebola. Eu não tive. Cada um com a sua, né? Bom, inevitavelmente, curtindo mais biologia ou até tendo afinidade com as outras disciplinas também, a gente entra na faculdade e vê que essas paradas não saem da nossa vida, né, cara? Biologia, física, química, isso continua existindo. Suelen, eu não sei como é que foi o teu caso. O que você sentiu quando você entrou na faculdade e se deparou com essas disciplinas? Na verdade, eu vim de uma experiência em que o nível de dificuldade, pelo menos até aquele momento pra mim, tinha sido muito diferente. Então foi um pouco de choque pra mim, assim que eu entrei na UERJ, em ter a física, a química e, como você falou, o cálculo já no primeiro período, ali, pá. Então foi uma aquisição de maturidade no estilo...
do mais adaptada que vai chegar ali do final. Eu senti muita dificuldade. Dizer que eu não senti é mentira, mesmo porque eu nunca fui o gênio da parte de exatas. E não se enganem, não tem como fugir das exatas dentro da biologia. A gente não trabalha, pelo menos na parte de pesquisa, principalmente, com nada sem estatística, por exemplo. Então, não adianta achar que vai fugir. É um mal necessário, ou você pode tornar isso um bem pra você se a gente parar de olhar isso como um monstro, né? Conforme a gente vai passando o tempo, vai ganhando um pouco mais de poder de abstração. Pelo menos eu tô tentando botar isso como verdade na minha vida. Que matemática não me assusta mais, entendeu? Não pode. O bonde das matemáticas adora uma expressão. E pra começar, chama que a multiplicação que resolve a fração. Vai. Com a dissociação. Vai. E potenciação. Vai. A pedido dos... Você vai ganhando essa abstração, isso é verdade, né? Isso vem um pouco com a idade, vem um pouco com a maturidade. E a gente começa a entender que é necessário. E por ser necessário, também se torna mais interessante, né? Então você começa a ver a aplicação daquilo. Gabriel, no teu caso, cara, quando tu entrou na faculdade, começou a cursar essas disciplinas, a gente teve ali um começo de vida acadêmica, todo mundo aqui, na verdade, teve um começo de vida acadêmica muito parecido. Quando tu entrou, cara, como é que foi essa parada, assim? Essas disciplinas, elas chegaram a ser as mais problemáticas? O que te prendeu durante a faculdade? O que foi mais fácil pra você? Bom, olha só, eu costumo pensar que no início, cara, eu tive um certo impacto muito mais questão social do que no primeiro momento acadêmico, tá? Enfim, a minha postura foi um pouco diferente, meu pensamento foi um pouco diferente, porque o meu ensino médio, de certa forma, foi um pouco forte, tá? Eu passei por escolas que tinham, né, uma pegada pesada, principalmente por questão do vestibular. E aí, quando eu cheguei na UERJ, num primeiro momento, em algumas disciplinas que eram mais gerais, como a Botânica 1, né, enfim, como a Zoologia 1, né, que tem outros nomes, mas enfim, para simplificar, o estudo dos vegetais, depois da Ecologia e estudo dos animais no primeiro momento, num primeiro bloco de informações foi tranquilo. A partir da metade da primeira disciplina, né, a partir do terceiro mês de aula, começou a puxar um pouco. Mas no início não foi o meu choque inicial, não. O choque inicial foi muita questão das pessoas, né, enfim, um pouco da diferença que existe entre a galera. Tá? Enfim, muito questão social. A UERJ foi a primeira faculdade com cotas, então isso gera uma questão de diferença muito significativa, o que pra mim, cara, teve um ganho cultural muito significativo. Então, no primeiro momento, o choque maior foi a questão das pessoas. Agora, com relação às disciplinas, a questão da matemática, realmente, eu concordo plenamente com a Suelen. À medida que a gente vai crescendo, a gente vai ganhando um pouco mais de idade, começa a surgir um pensamento um pouco diferente. O pensamento galera, eu preciso da matemática. Eu preciso desse ramo das ciências, mal bem, participa de todas as ciências. Eu preciso disso para ter um bom trabalho. Eu preciso disso para ter minha pesquisa. Eu preciso disso, enfim, para fazer qualquer tipo de estudo. A estatística é fundamental. Então eu preciso disso. Então, com o tempo, você começa a entender da seguinte maneira. Bom, eu preciso disso, então eu tenho que estudar esse tipo de informação. E mais ainda, eu acredito que depois que você assume determinado nível de abstração, determinado nível de maturidade, você compreende que você é capaz de fazer qualquer coisa. Todo ser humano é capaz de aprender qualquer tipo de informação. Bacana. Bacana tu colocar isso. A questão é que tem pessoas que têm mais facilidade em áreas e pessoas que têm mais facilidade em outras. Para mim, o choque inicial realmente foi não do sistema do conteúdo, mas mais por questão das pessoas. A variedade de pessoas, né, cara? A gente sai de um universo pequeno ali, sei lá, por mais que você esteja numa turma grande, com 50, 60 pessoas, sei lá, um pouco mais, e você vai para uma universidade onde, meu irmão, cada um veio de um canto diferente, um raciocínio diferente, uma criação diferente. Um nível social também diferente, né? Grana também. Exatamente, isso pra mim que foi o mais chocante e foi o mais engrandecedor pra minha pessoa. Eu aprendi pra caramba com essa questão da diversidade. Eu lidei com amigos que moravam na zona sul do Rio, né, uma área com, teoricamente, mais renda, com gente que morava na Baixada Fluminense, que, teoricamente, tem menos renda. Enfim, então eu lidei com questão de disparidade de renda, lidei com diferença de etnia, certo? Eu lidei com uma série de diferenças que não eram tão comuns no meu ensino médio.
isso pra mim foi fantástico, por isso que eu defendo com unhas e dentes o ensino público. O ensino público é fundamental para a questão de uniformidade de educação, de uma forma geral, para todo mundo, ter acesso para todo mundo, né? E também muito por questão de lidar com as diferenças. Eu aprendi muito com essa situação de diferença cultural, enfim, financeira e tudo mais. You guys, what do you got against Terry Benedict? Eu na Ilha Grande, lidei com questão de coleta de insetos, por exemplo. Eu nunca tive tanto medo assim. Veja lá como fala, sua sirigaita! Bicha não! Eu sou uma quase Vera Guga Verão. Mas é claro, eu acho que são raros os seres humanos que não têm nenhum tipo de aversão a insetos. E aí era comum, né, na aula de invertebrados, né, enfim, coleta de alguns insetos. E aí, de repente, você tá no meio da trilha e vem um inseto, um voador, imagina uma bíblia, imagina, um estojo muito grande, imagina um papel higiênico, 2 rolos de papel higiênico juntos, voando na sua direção. Era muito grande a enorme tentação do fundador da ordem que era Frei Serapião. Maluco, se você corre quando a barata voadora levanta, nossa, imagina um esse inseto... aí é criado a whey protein. Bem monstro, né? Imagina um inseto do tamanho do teu antebraço vindo na tua direção. Maluco, eu corri que nem uma criança. Enfim, então isso é claro, é uma situação muito engraçada e realmente é engrandecedor porque você acaba lidando, né, enfim, momentaneamente com essa situação adversa. É bem interessante. O que eu ia dizer é que eu não sei se pro Gabriel foi assim, mas pra mim, essa experiência na Ilha Grande, primeiro que ela aconteceu um pouco tardia. Ela aconteceu no 4º, 5º período. Então, mas de qualquer forma, ela foi super alienígena pra mim, porque eu nunca tinha feito esse tipo de atividade em campo antes. Então, eu fui que nem um astronauta. Eu fui toda coberta, assim, com meia por cima da calça, boné, aquela coisa assim. Então, morrendo de medo dessa parte de campo. Mas foi maravilhoso. Um rapaz criado a vitamina com leite com pera, um rapaz criado a ovo maltino, um rapaz criado a docinhos caramelados da geladeira, a sua vovó dá tudo de bom pra... Porque a gente passou uma semana lá justamente fazendo esse trabalho de campo. A gente fez na parte da costa, fizemos de rio e fizemos essa parte também de coleta de insetos. Então, foi maravilhoso. O campus da UERJ lá, o SEADES, ele acomoda muito bem as pessoas. Inclusive, ele tem um laboratório de aulas práticas lá, já. Muito bom. Então, a gente podia fazer as análises lá mesmo, era muito bom. Fantástico. Eu gostei, pelo menos eu, na época, fiquei bem fascinada, porque é um tipo de estrutura que eu não imaginava, né? Perto de algumas coisas que são sucateadas lá na nossa universidade, mas vamos deixar quieta essa parte. Então, mas assim... Essa foi a primeira experiência de campo que eu tive, mas não que a gente não tivesse tido antes. A gente teve dentro da própria universidade. No nosso primeiro período de ecologia, por exemplo, a gente fez a gente ficou acompanhando algumas árvores específicas dentro do campus para reconhecer quais eram os polinizadores. Vocês então, ficaram assim, amigos da árvore? Vocês deram nome pra árvore? Sim, demos as mãos, abraçamos a árvore. Não. Caraca, que biólogo não bicho que grilo, nessa né, cara? não fosse dessa forma. É o Roberto, né? Foi o Roberto, não foi? Na verdade foi... Foi nossa primeira professora de ecologia. Na verdade, ela passou ensinamentos de vital importância. Ela foi a primeira pessoa que disse que as pessoas têm que se apresentar decentemente no dia de fazer um seminário. Justo. Fundamental isso. Ela disse, porque as pessoas apareciam em farrapos, né? Aquele pessoal meio largadão. Ela, gente, vocês não podem se portar assim. Sabe? Então, foram lições de vida. Mas então, a gente já tinha tido essa parte em campo, embora fosse in situ, ali dentro da própria universidade. E na época, o que me fascinou em relação a essa parte na Ilha Grande foi porque eu já tinha trabalhado durante 2 períodos da faculdade com um projeto de impacto ambiental em que eu avaliava a presença de algumas espécies oportunistas de um verme de vida livre. Verme de que eu nunca tinha visto vivo. Verme de cocô. E numa dessas coletas verme de cocô, verme de cocô, verme de cocô. Cocô? Não. Fezes. Bom, essa espécie em particular, ela vivia em situações de ambiente Cocô. Impactado. Cocô. Exatamente. E eu tive a oportunidade de, numa dessas coletas na Ilha Grande, de ver esse verme
vivo. Vivo. E tudo que eu tinha lido nos livros de zoologia... Deixa ela falar, Gil. Desculpa. É que esse moleque fica falando cocô. Deixa ela falar, Gil. Perdão, fala, Sônia. O que eu achei interessante foi porque eu vi tudo que eu tinha lido nos livros de zoologia acontecer ali. Porque os livros são super, pelo menos, não sei se vocês lembram, mas eles são muito detalhistas até em relação a como os animais se movimentam, né? Como é que é a formação da musculatura deles. E eu vi que esse animal ele tinha um tipo de movimentação bem específica e eu nunca tinha imaginado como era. Então, foi a coisa mais brilhante que eu vi, foi conseguir reconstruir tudo que eu tinha visto nos livros ali, em campo. Então, uma experiência absurda. Fora o cocô, é absurda. Cara, quando eu entrei no primeiro período, tem uma matéria que pra mim é uma das que separam, é um divisor de águas. Meninos dos homens, né? Separa isso, que é uma matéria chamada histologia. Cara, histologia pra mim é uma das matérias mais fantásticas que existem. Enfim, tem pessoas que têm dificuldade de entender, uma galera que não conseguiu observar muito bem, mas, cara, eu fiquei extremamente encantado com aquele trabalho, porque você começa a ver, de fato, células vivas, ou pelo menos quase vivas em alguns casos. Enfim, você vê as células, estrutura de tecido, pedaços de coração, enfim, não, gente, pedaços de coração, apenas vendo coração cortado, né? Enfim, uma lâmina com uma parte de um tecido de coração, uma parte de um tecido cerebral, uma parte de um tecido do pancreático, né, do pâncreas, o que seja. Gente, é fantástico olhar isso no microscópio, uma experiência que eu achei, surreal. É o que a Suelen falou, você sair da teoria e olhar isso realmente em vivo no microscópio, né, que bonito, tal, colorido, nossa, é realmente algo bem interessante. E dois detalhes a destacar, cara. Um é que, nesse caso, tu vai fazer histologia no primeiro período, pelo menos nossa graduação foi assim, e tu recebe uma caixa que tem, sei lá, 50, 100 lâminas ali, que ficou à tua disposição. Tu vai ao laboratório praticamente a hora que você quiser, com um microscópio lá para você observar aquilo. E segundo, depois quando eu fui fazer um curso de verão, já foi um curso extra, que você falou de célula do coração, né? E nesse caso, lá na histologia, a gente via as células fixadas. Então elas estavam paradinhas, quietinhas, era um corte. As células já não vivas mais. Quando eu fiz esse curso de verão, cara, a gente fez o que se chama de cultura de células 3D. Então, uma das coisas que a gente observou era a cultura de cardiomiócito, de célula muscular cardíaca. E, meu irmão, a célula em 3D, ela contrai, cara. Então, imagina que absurdo tu olhar ao microscópio. Foi a primeira vez, eu vi isso numa palestra de uma pesquisadora até daqui da USP, na época da graduação. Foi a primeira vez que eu vi a audiência fazer um Cara, é lindo. Foi quando ela botou esse vídeo da célula batendo. Pô, eu vi isso ao vivo, Suelen. É louco demais. É louco, cara. Você... Sabe aquele momento que você enxerga a vida como uma forma diferente? Você vê as células ali trabalhando... E você fala assim, cara, dá pra se sentir Frankenstein, né? Dr. Victor Frankenstein. Né? Aí tu fala assim, isso aí tá em mim agora, tá batendo agora, isso aí tá em mim. Cara, é fantástico. 95-pound Chinese man with $160 million behind his door. Let's get him out. Chega um momento, então, é chegado o momento onde a gente consegue concluir a faculdade depois de aulas práticas, aulas teóricas, aulas de campo, muitas noites viradas fazendo relatório e tu vai sair da graduação. Como é que acontece essa transição? Vou começar pela Suelen dessa vez. Suelen, como é que aconteceu essa transição da graduação, o finalzinho da graduação, para uma vida de, cara, agora eu sou formada e agora eu sou adulto em definitivo, digamos assim. Como é que isso foi pra você? Bom, eu, pelo menos para minha escolha, que foi dar seguimento a essa parte acadêmica, ou seja, fazer uma pós-graduação, eu senti como um passo a mais. Uhum. Eu nunca me senti desligada propriamente da universidade, justamente por isso, porque o último ano da universidade, pelo menos para quem escolhe fazer essa parte da pesquisa, já é muito dedicado a um projeto, tem um foco, né, dependendo até de fazer um projeto piloto para o momento do seu mestrado. A gente tem menos disciplinas e, inclusive, o último ano da graduação
para quem escolhe fazer o bacharelado, você tem 2 disciplinas que já são as suas preparatórias para sua monografia, que normalmente já são o ponto final de uma preparação de toda uma graduação, que é o momento da iniciação científica. Então, a escolha no final, na verdade, ela é uma consequência das escolhas que você fez ao longo do curso. Então, o que eu tive, assim, eu vi refletido no momento em que eu terminei a graduação, é que tudo que eu tinha conseguido absorver das minhas disciplinas básicas me ajudou a construir a crítica para fazer a prova do mestrado, por exemplo. Já que eu, na época... Diga. Desculpa, não, e acabou que você não se desligou da universidade por completo, mas você foi fazer o seu mestrado numa outra instituição, né? Porque você fez a graduação na UERJ e foi fazer o mestrado no Instituto Nacional do Câncer, no INCA, né? Isso é verdade. É porque no momento a gente tinha essa questão do laboratório em si ainda ser híbrido. Nós tínhamos um espaço na UERJ e um espaço no INCA. Então eu não tive essa transição tão brusca. Eu me considero até um pouco privilegiada nesse ponto. E na época ficou uma coisa parecida até com o vestibular, em que a gente não tenta para um lugar só. Então na época da prova do mestrado em particular, eu fiz a prova tanto para o mestrado na UERJ, em biologia, quanto para o mestrado no INCA, que era com esse foco em oncologia. Então, foram 2 provas completamente diferentes, mas que, se você me perguntar hoje, Suelen, você estudou? Eu não estudei para essas provas. Eu vou repetir, eu não estudei para estas provas. Tudo que aconteceu durante essa avaliação foi reflexo da minha graduação. Exato. Foi pleno, assim, eu tive essa certeza plena que se eu não tivesse esse preparo a longo prazo, não adiantaria, é um momento em que não adianta tirar o pai da forca, como se diz. Ou você reflete as suas escolhas da graduação, ou fica bem difícil de você conseguir fazer a prova com tranquilidade. Não é que a pessoa não vá passar, eu não estou dizendo isso, não estou botando praga na vida de ninguém. Mas é uma escolha de muito tempo. Pelo menos é o que eu tenho pra vida. E é uma escolha diária. Agora seja tão escrota quanto o Gabriel foi quando ele falou do vestibular. Aí você fez prova pra UERJ e pro INCA. Em qual delas você passou, Suelen? Dilson, você vai me fazer dizer, né? Eu passei nas 2 em primeiro lugar. Meu amor! Sem estudar, maluco. Se tivesse estudado, o câncer tava curado já. Olha só. Tá vendo? Imagina, hein? Já tinha cura pro câncer, já se tivesse estudado. Olha só. Suelen, então, assim, só pra completar essa tua trajetória, né? Tu fez a iniciação científica, fez a graduação na UERJ, foi fazer o mestrado no INCA, na área de oncologia, e seguiu mais ou menos esse caminho. Claro, né? Não foi uma mudança abrupta, foram caminhos relacionados, mas aí tu saiu do estado, tu foi fazer o doutorado na USP, que eu não vou em nenhuma possibilidade de conseguir falar USP. Aqui a gente só fala assim, meu irmão, aqui é USP. O bullying aqui é diário, porque o USP sai todo dia aqui. Pelo menos de mim. Então você escuta de 2 em 2 minutos assim, não, eu sou aluno da USP. Pô, tu é carioca, né? Como é que é o teu doutorado aí? Qual foi a linha que você seguiu? O que você faz aí no seu doutorado? Muito bem, na verdade, de novo, eu me considero um pouco privilegiada, ou pelo menos a minha linha de raciocínio se mantinha pelo menos um norte. Durante o meu mestrado, eu trabalhava com um vírus associado a um câncer de esôfago em particular. E esse vírus era o vírus do HPV. Então, todas as minhas análises foram sempre com foco em câncer e a associação com esse vírus. Posso fazer um parênteses, Suelen? Rápido? Claro. HPV é transmitido como? Ele é uma doença sexualmente transmissível. Como é que chega ao esôfago, Suelen? Olha, muitas professoras me faziam essa pergunta com a cara mais vermelha do mundo, gente. Sexo oral, gente. Não tem isso de transmissão sistêmica. Vocês tomem vergonha em vossas caras e admitam o sexo oral na vida de vocês. Que bizarro pensar isso, né, meu irmão? Contaminação do esôfago por um vírus transmitido pelo sexo oral. Isso. Mas é sinistro de pensar. Bom, mas aí siga. Aí você fez trabalhando nesse estudo. Muito bem. Então, a minha decisão de sair do estado, ela foi muito bem pensada no sentido de que eu sabia que eu precisava procurar um expert em
HPV, que eu tinha recém-descoberto que era o principal foco da minha pesquisa para a vida. Eu descobri uma paixão absurda por essa... Descobriu uma paixão pelo HPV, cara. Eca, que nojo! Não, é pelo HPV, né? Vai pegar mal pra mim. Pega mal. Então, o que eu fiz? Eu segui justamente, vamos dizer assim, o tá quente, tá frio em relação aos pesquisadores que tinham maior expertise nessa área. E justamente aqui na USP, o meu orientador, ele faz parte do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia do HPV, que fica localizado ainda na Santa Casa, aqui em São Paulo, mas o grupo ele tem vários tentáculos, né, nesse sentido. Então, o nosso grupo faz parte desse grupo maior, que tem como mentora maravilhosa a doutora Luísa Villa, que dispensa até comentários em particular, mas que é uma pesquisadora de grande renome na área de HPV, uma das responsáveis brasileiras pelos estudos com a vacina do HPV, que nós temos instalada hoje no SUS. Então, é uma grande honra. Eu não podia estar num lugar melhor para trabalhar com esse foco, né, do HPV em câncer de colo de útero. Pra galera que quiser mais notícias, lembra que o podcast ele tá associado a uma postagem escrita, né, no blog do ProEnem. Então eu vou colocar lá também links, notícias relacionadas ao grupo de pesquisa com o qual a Suelen trabalha, sobre a própria pesquisadora que lidera esse grupo e sobre a vacina do HPV, também diretamente relacionado ao grupo. Então quem tiver mais curiosidade, não esquece, acessa lá o post, pode clicar nesses links, tem mais informação associada. Isso. Bom, só um detalhe, eu só não comentei o nome do meu orientador, eu acho que isso é de uma grandíssima gafe. É o professor Henrique Bocardo, aqui do Departamento de Microbiologia da USP. Bom, Gabriel, tu optou por uma outra opção, né? Optou por outra opção é óbvio, né? Você escolheu uma outra área. Ao invés de seguir o lado acadêmico, como a Suelen seguiu, e fazer mestrado, doutorado, tu botou a mão na massa no ensino básico, né? Só para quem não está acostumado com esse termo, o ensino básico ele inclui todo o ensino escolar até o terceiro ano do ensino médio, né? E você foi trabalhar no ensino básico, você fez a licenciatura. Como é que é a transição nesse caso? Porque a Suelen falou que foi algo muito natural, ela estava dentro de um laboratório, fez provas e vários exames, mas ela continuou dentro de um laboratório. Tu saiu, tu se desvinculou completamente da universidade. Como é que isso funciona, cara? Então, no meu caso, eu escolhi uma escolha, né, sendo solidário eu amigo. Eu ia cortar isso, agora não tem mais como, né? Obrigado. Então, a ideia era essa. Então, a minha escolha, ela se desenvolveu muito antes de entrar na faculdade, na verdade, Adilson. Ela passou por 3 etapas. A primeira etapa está relacionada por porquê biologia, né, que eu já falei, né, acho que na outra parte. O porquê o UERJ, que no caso está muito relacionado com a terceira questão. O porquê licenciatura, o porquê dar aula, o porquê ser professor. Então, o que acontece? Eu resolvi ser professor ainda no terceiro ano do ensino médio, quando eu tive uma pequena experiência, na verdade. Antes disso, no primeiro e no segundo, eu tive uma experiência que foi o seguinte. Nessa época, durante o intervalo da escola, me pediram para tirar dúvida, e eu tirei a dúvida da pessoa, né? Enfim, nem era biologia, era matéria de física, no primeiro ano. E aí eu tive um intervalo, ou seja, meia hora para explicar tudo sobre física que ia cair no teste, que ia cair na prova que a menina ia fazer. Eu expliquei direitinho, né? Expliquei tudo que eu pude, e subitamente a garota que não sabia nada, teoricamente, não sabia nada, ela tirou 8 no teste e na prova. Porra, que absurdo, hein, cara? Eu falei, peraí, vamos lá. Ou ela é muito sinistra, ou eu tenho algum nível de capacidade para transmissão de informação, transmissão de conteúdo. No caso, você descobriu que era a primeira opção. Enfim, certamente ela é sinistra. Hoje em dia ela é uma excelente advogada, formada pela UERJ, então realmente ela é sinistra. Eu não posso tirar todo mundo dando carteirada nessa vaga. Eu não posso tirar o mérito dela, mas de fato eu percebi que eu realmente tenho um potencial de transmissão de conteúdo significativo. Maneiro. E aí, enfim, aí o que acontece? Quando eu entrei na faculdade, eu já tinha isso em mente, na verdade eu tentei sair, tá? Eu passei por diversos laboratórios diferentes, fui pro laboratório da fisiologia endócrina. E como que foi minha transição?
Cara, Gilson, você também é professor, sabe que isso é muito variável, né? Tem colegas que terminam a graduação e automaticamente fazem concurso público para trabalhar no estado ou no município, tá? Ou então federal, enfim, Pedro II e outras escolas federais. Tem a possibilidade de fazer mais ou menos o que a Suelen optou, já sair direto da graduação para o mestrado, doutorado e aí fazer prova, né, para dar aula. Ou pode fazer o que eu optei, e acredito que você também, que é já sair da graduação ou com emprego na mão. O que significa isso? Cara, eu sempre tive uma vontade de ser independente. Isso aí parte de mim desde que, sei lá, eu tenho 10 anos de idade. Minha mãe sempre falou isso, meu pai também, que eu sempre gostei de ter as minhas próprias coisas. Não no sentido de ser materialista, de ter aquele determinado tipo de objeto, mas sim de poder ter escolhas sobre o meu destino, enfim. A gente sabe que o dinheiro na vida dinheiro é poder de escolha. A gente sabe disso. Então o que acontece? Eu tinha um pensamento muito claro. Quando eu sair da faculdade, eu já quero estar empregado. Eu não quero ter aquela janela que muitas pessoas sofrem de sair da graduação e ficar procurando emprego. Ficar um tempo sem trabalhar. Não, eu já queria sair da faculdade empregado. Sim. E aí, nesse caso, o que acontece? Não sei como é que funciona, né, em todas as escolas, conheço aquilo que eu trabalho, enfim, aquilo que está ao meu redor principalmente, mas aqui, no Rio de Janeiro principalmente, as principais escolas particulares trabalham com um sistema de monitoria. Né, isso, inclusive, já foi implantado uma vez no ensino público, não sei se foi para frente, mas eu lembro que teve uma época que tinha um projeto disso, mas enfim. Então, como é que é a monitoria? As escolas contratam professores em formação, ou seja, contratam, aspas, estagiários, enfim, alunos da faculdade, alunos de licenciatura, para que eles tirem dúvidas dos alunos da escola. Ou seja, um aluno do ensino médio fundamental tem uma dúvida, ele tem um horário específico para ter uma aula de resolução de dúvidas, isso é a monitoria. Então, o que acontece? A partir do meu 5º período, aliás, antes disso, a partir do 3º período, eu comecei a fazer prova para as escolas. Sim. E fiz provas para diversas escolas que existem aqui no Rio, né? Enfim, escolas teoricamente top. Então, teu caminho foi mais ou menos, quer dizer, uma primeira aprovação no 5º período e depois, outras escolas que foram surgindo com outras aprovações, né? Exatamente. Aí cada vez mais foi aumentando, né, o número de escolas que me pediam ajuda, enfim, que me contratavam. E, naturalmente, a questão de experiência, né? No caso de licenciatura, isso aí eu falo pra todo mundo, gente. É claro que tem pessoas que naturalmente são mais desinibidas, tem pessoas que naturalmente são um pouco mais descontraídas e são um pouco mais, aspas, relaxadas no sentido de, enfim, ter um pouco mais de tranquilidade. E aí, enfim, todo mundo tem a capacidade de ser professor, tá? Todo mundo é capaz disso, desde que se prepare à altura. Mas, de fato, tem pessoas que têm uma certa facilidade maior no primeiro momento. Mas todo mundo é capaz, de novo, volto mais uma vez, eu coloco nessa tecla, eu bato nessa tecla. Todo mundo é capaz de fazer qualquer coisa, tudo depende do nível de investimento. Justo. Então, se você, de repente, gostaria muito de ser professor, mas acho que ia ter vergonha, isso ou aquilo, cara, isso é prática. Toda vez, eu já tô aí, sei lá, talvez indo pro meu 5º ano de magistério, enfim, toda vez que eu entro em sala, tá uma turma nova, eu continuo tendo o mesmo frio na barriga. Eu continuo tendo as mesmas incertezas, continuo, né, sempre tendo as mesmas preocupações. Só que agora, é óbvio, a gente passa a administrar isso de uma maneira muito melhor, muito mais eficiente. Então, no meu caso, Adilson, enquanto eu ainda estava na graduação, já estava trabalhando como monitor, como, enfim, um professor, aspas, de tira dúvida. E aí, quando eu me formei, eu automaticamente já fui contratado para ser professor efetivo e continuo trabalhando desde então. Como se llama? Antônio Montana. Don't fuck with me. Mas queria agradecer pra caramba a vocês e queria pedir um conselho final. Eu sempre deixo essa pergunta pelo seguinte: imaginem a situação de ter um irmão caçula, o moleque tá com 16, 17 anos, essa pergunta eu sempre faço da mesma forma. E ele vira pra você e fala: Gabriel, porra, tô muito afim de fazer biologia, cara. Eu vejo o teu desenvolvimento, eu vejo tu trabalhando e é isso que eu quero pra minha vida. O que você fala pra esse moleque? Tu acha ainda, depois de quase 5 anos trabalhando, depois de 4, 5 anos sendo já formado, a biologia é uma boa profissão para ser escolhida, cara?
Então, rapaz, sempre quando eu sou questionado a respeito da minha profissão, sempre quando eu sou, enfim, questionado a respeito de qualquer tipo de escolha que eu fiz, eu sempre falo o seguinte, galera, você tem que buscar na sua profissão, né, você que está procurando, né, uma graduação, está procurando uma formação acadêmica para que no futuro você tenha um emprego, né, e consiga seguir a sua vida, o que eu acho que você tem que ter em mente é o seguinte: primeiro, procure algo que te dê satisfação pessoal, porque isso, cara, mal ou bem, vai te acompanhar grande parte da sua vida. Pode ser que você não siga nessa profissão para sempre, tá? Isso acontece. Talvez você tenha uma oportunidade melhor, talvez tenha uma outra opção que você não enxergava antes, enfim. Então, nada é garantido. Não necessariamente essa profissão vai ser eterna para você, mas essa profissão, ela tem que te dar satisfação pessoal. Você tem que, pelo menos, ter algum tipo de motivo para voltar lá todo dia que não seja o dinheiro, tá? Enfim, porque isso dá vontade de você fazer um bom trabalho. E bom trabalho é fundamental. Porque se você fizer apenas pelo dinheiro, o teu trabalho nunca vai ser o melhor que ele poderia. Então a ideia é procurar algo que te dê satisfação pessoal. E somado a isso, você tem que ter noção também do quanto de retorno financeiro aquele trabalho vai te dar. Tá? Enfim, você tem que adequar esse trabalho à sua perspectiva. Então não adianta, Gabriel, eu quero ganhar 15 mil reais por mês. Gente, ganhar isso com biologia vai ser muito difícil. Impossível? Não. Não é impossível, mas é muito difícil. Justo. Então, procure algo que esteja equiparado com a sua perspectiva salarial. Eu, por exemplo, eu sou um cara simples, eu gosto de ter conforto, como todo ser humano, mas não quero ter o carro do ano, não quero, enfim, viajar para Bahamas, Nova York e Austrália toda vez ao ano, enfim. Eu não quero fazer coisas muito luxuosas. Então, eu, como professor, eu encontro, inclusive, mais do que eu esperava, tá? Em alguns casos, de retorno financeiro. Meu retorno financeiro é positivo, meu retorno financeiro é bom. Então, eu tenho a satisfação pessoal do meu trabalho e tenho meu retorno financeiro. Então, eu certamente recomendaria. E você, Sônia, o que você diz aí pra esse molequinho, teu irmão, teu primo, que tá passando por essa fase de transição, cara? Olha, eu espero que no dia a dia, sendo então uma pessoa próxima de mim, que eu precise realmente dar a minha opinião, mas que de fato ele veja no dia a dia que essa minha escolha que eu fiz há 10 anos agora é uma escolha baseada justamente no que o Gabriel falou, na paixão. Mas entregou idade demais, hein? É porque ainda não passou de 30, ainda bem. Não faça essa entrevista daqui a 2 anos, que aí a coisa vai mudar. Mas fatalmente eu diria para esse meu irmão mais novo que é muito importante que ele consiga sempre perceber o quanto ele pode ser versátil dentro dessa área, dentro da biologia. A biologia, ela é uma das áreas mais versáteis que existem, justamente porque ela é muito interdisciplinar. Você pode começar num ciclo básico e terminar numa empresa, por exemplo, trabalhando na área de desenvolvimento de novas tecnologias. Sim. Se você também tiver essa versatilidade, talvez com administração. Eu conheço algumas pessoas que são formadas em biologia, fizeram mestrado e doutorado e fizeram pós-graduações em administração justamente porque observaram esse nicho de atuação que era interessante para elas. Não só na questão financeira, mas também como realização da pessoa, por talvez alguma questão até de localização para a pessoa. Eu acho que a nossa área, em particular, a beleza dela é a liberdade que a gente tem, pelo menos na parte da pesquisa, em relação a você não só expor a sua opinião, colocar a mão na massa em algo que você acredita, porque normalmente os nossos projetos, quem escreve somos nós. Então, se nós não estamos convencidos a fazer aquilo, ninguém estará. Então, além disso, é a liberdade em relação a viagens. Então, a gente tem possibilidade de ir para um congresso internacional. Opa! Ano que vem tem um na Grécia. Olha só, vou convencer meu orientador. Tô brincando. Opa! Na Grécia, vou na casa do Santuário do Cavaleiro do Zodíaco, tá achando que não? Biólogo também é nerd. Boa, mas, boa. Brincadeiras à parte, não que eu não vá, eu vou. Opa, beijo no ombro.
Não, aqui é carteirada atrás de carteirada, amigo. Não tem ninguém aqui fraco, não. Então, é a melhor profissão do mundo. Justo, isso eu tenho que concordar. É lindo, e exatamente isso te permite, essa questão cosmopolita, você pode escolher um lugar no mundo em que você vai adquirir uma expertise e que, pelo menos no meu conceito, a pessoa traz de volta. Essa questão de você defender o que é seu, então você tem que o tempo todo se expor. Eu participei de um curso agora no início do ano, que eu tive que expor o meu projeto e me expor como pesquisadora ou futura pesquisadora para concorrer a um auxílio para participar de um curso internacional no Canadá, e eu consegui. Então, agora no meio do ano... Eita, mais uma carteirada! Cabelo pro lado, ao vento, não. É só para dizer que é uma escolha. Eu não sei. Sueli, primeiro lugar de novo. Exatamente. Eu não sei. Em geral, quando alguém... Eu vou soar muito snob, não é isso. É só para dizer corpo atrás. Em geral, quando alguém no episódio... Tá pagando a minha inscrição, tá pagando a minha hospedagem, então eu vou dar muito menos trabalho pra FAPESP. Então, assim, mas por quê? Eu corri atrás. Você tem que ativamente procurar as oportunidades pra sua vida. Então, gente, e outra coisa, desde o dia que eu disse, eu vou pro Canadá, eu tô ouvindo a piadinha do Suelen vai pro Canadá junto com a Luísa. Por favor, sei a piadinha da Luísa no Canadá. Droga, eu não tinha pensado nessa parada, mas agora que você falou... E é por isso que eu fiz questão de reunir toda a minha família, menos Luísa, que está no Canadá, para recomendar este empreendimento que eu assino embaixo. God damn it. Ô, Sueli, falando nisso, olha só. Cara, cadê? Então, posso pedir um perfume pra você trazer de lá também? Pode? Manda ver, eu tô pegando a lista já, gente. Agora em julho, hein? Então, vou te falar que durante esse episódio eu me contive o máximo possível pra não emitir opiniões, porque apesar de ser biólogo, eu aqui tô desempenhando o papel apenas de buscar as informações junto aos convidados. Então assim, eu me contive demais. Mas agora no finalzinho eu preciso falar. Pra galera que tem afinidade com a biologia, pega o que foi falado pra galera que participou hoje, pelos convidados que participaram nesse episódio. Toma isso pra vida. A biologia é uma área encantadora, uma área maravilhosa, é uma área apaixonante. A galera falou, cara, é aquela área que dá um brilho no olho, ela dá um prazer absurdo de se desenvolver. E se a gente juntar tudo isso que foi falado até agora, e eu vou acrescentar só mais uma coisa, eu costumava chegar em casa, durante a graduação, eu tive a felicidade, e tenho muito a agradecer a minha família por isso, eu tive a felicidade de poder morar perto da faculdade, porque os meus tios moravam perto da faculdade. Então durante a graduação, eu saí da casa da minha mãe, ficava basicamente direto na casa dos meus tios, voltava final de semana pra ver minha mãe. E quando eu chegava em casa, cara, eu tava tão feliz pra conversar com a minha mãe, com meu pai, e eu tava tão empolgado, mas tão empolgado, que eu sempre repetia uma coisa. Eu falava assim, mãe, eu não acredito que eu vou ser pago pra pensar. Cara, isso pra mim é o que define a biologia. Seja se você vai fazer bacharelado, se você vai fazer licenciatura, a área que você vai seguir. Você vai ser pago pra pensar. Pessoal, foi um grande prazer estar aqui. É uma honra ter sido convidada para representar essa parte da profissão na pesquisa. Ela é dura, ela é árdua, mas vale a pena. E uma pérola de sabedoria para a vida. A sua vida não cabe no Lattes. Viva! Maravilha. Maravilha. Só, eu tenho que abrir um parênteses só. Lattes, dicionário agora. Lattes, isso aí. Currículo Lattes é a forma que os pesquisadores, seja de qualquer área acadêmica que for, como a gente disponibiliza para os outros pesquisadores as coisas que nós já fizemos. Isso é o currículo Lattes. Agora talvez fique mais fácil para as pessoas entenderem. Gente, a vida não cabe no Lattes. Vivam e pesquisem. Mas a vida não cabe no Lattes. Talvez a Suelen, eu, a Adilson, a gente brincou aqui alguns momentos de questão de bar. Mas a questão a faculdade, gente, é muito além da sala de aula também. Né? A faculdade acontece fora da sala de aula, acontece nas saídas práticas, acontece nos ambientes em comum, tá? Um cinema, um restaurante, um bar, enfim, qualquer momento onde você se reúne com seus amigos faz parte da faculdade. Isso é muito fantástico, também é muito engrandecedor, conforme eu já falei antes. Então, gente, obrigado aí por estar ouvindo a gente até agora.
Foi um bate-papo, fantástico. Aprendi bastante também com a Suelen. Fiquei muito curioso a respeito do seu trabalho, Suelen. Queria dar uma olhada depois. Pô, uma garota aí... Né, uma mulher aí, que é nota 10, primeiro lugar em todos os lugares, inclusive no Canadá. Então, a gente... Eu fiquei... Na verdade, talvez no Canadá ela fique em segundo. Quem vai estar em primeiro vai ser quem? Quem? A Luísa. A Luísa que foi... A Luísa que já foi pro Canadá, né? Não! Essa foi boa. Mas, galera, obrigado aí por estar ouvindo a gente até agora. Até a próxima. E aí aguardo novos convites, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde. Enfim, eu sou desses. Eu quero que todo mundo tenha um excelente momento do dia. Beijo. Galera, obrigado de verdade, mais uma vez. Agradeço a participação de vocês. E pra rapaziada que tá ouvindo, tá curioso aí pra saber mais alguma coisa sobre biologia, não esquece, tem os links no post. E eu tô te esperando no próximo episódio pra falar de mais uma profissão. Valeu? Um beijo, rapaziada. Até a próxima. Tchau. Beijo! Beijo, gente. Tchau. O nosso programa de hoje foi sensacional, hein? Acho que agora nós podemos escolher uma outra história para começarmos a contar pro pessoal de casa, né? Eu tenho certeza que eles vão adorar. O que você acha de fazermos isso? Ai, Cauê, bem que eu queria, mas infelizmente o nosso programa acabou e teremos que ir embora. Mas eu não gosto nem um pouco quando essa hora chega. Eu também não gosto nem um pouco dessa hora, Jéssica. Mas pense como eu, as horas vão passar rapidinho e logo estaremos aqui de novo com o pessoal de casa para muita diversão e alegria. E sem contar que teremos uma história sensacional para contar. Pensando assim, eu até fico melhor. Então, pessoal, já sabem, né? Temos um encontro marcado com a diversão. Pessoal, obrigado por ficarem a manhã inteirinha aqui com a gente. Até o próximo programa. Um beijão e tchau, tchau. Um beijãozão, pessoal. Até o próximo programa. Tchau. Cocô. Totô. Totozinho. Bela de uma cagada. Fezes. Qual um bando de andorinhas irão